grande, mas também eu vou falar com os irmãos. É uma responsabilidade muito grande, a qual eu nunca tive. O Roberto já passou na secretaria, quem não me conhece, eu trabalho na secretaria da Igreja do Sede, e me fez o convite de estar aqui. Eu falei, Roberto, sem chance. Meu negócio não é microfone, não. Eu nunca preguei. Eu geralmente ali, quando eu ganho uma oportunidade, eu leio um versículo e desço. Se você quiser que eu vou lá ler um versículo e descer, eu vou lá. Ele, não, você vai lá para falar. Eu não vou. E ele foi embora com o meu não. Chegando em casa pela madrugada, o Senhor falou comigo a mensagem que eu vim trazer para os irmãos aqui hoje. Eu falei com os irmãos assim, com Deus assim, Deus, tu falou comigo, mas eu já disse que eu não vou lá. Mas eu vou meditar nessa palavra. Comecei a meditar nessa palavra, essa palavra falou muito comigo. Aí o Roberto foi lá e me chamou de novo, eu disse que não de novo. E ele me chamou novamente e falei, pô, depois que eu falei que eu vou, eu falei, meu Deus, o que eu fui falar? Eu não sei quem teve mais fé, se foi ele que me chamou ou se foi eu de estar aqui. Agradeço essa oportunidade, tá, Roberto? Pela confiança. O pastor Roberto, presbítero Jean, que eu já conheço também há 34 anos. A irmã aqui que eu não conhecia, muito obrigada. A outra irmã, já conhecia. Irmãos, eu me converti no ano de 2000. Tá aqui a Simone, foi uma pessoa que foi lá em casa, ofereceu Jesus para mim, juntamente com a equipe de adolescentes. Aceitei Jesus na minha adolescência. E eu comecei ali a trabalhar na obra do Senhor, na secretaria. E sou lá até hoje. E eu gostaria de ler aqui, em Filipenses, no capítulo 6, versículo 18. Agradeço a cada irmão, eu sempre falo aqui que a igreja do São Luís II é uma igreja muito família, eu vejo vocês muito unidos, parece que é todo mundo até realmente da mesma família ali de sangue. Eu vejo sempre muita união na vida de vocês. Deus abençoe a cada um. Efésios capítulo 6, versículo 18, nos diz assim: orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Irmãos, se a gente for procurar no dicionário o que é a palavra oração, vai nos dizer no dicionário que oração é súplica, é pedido, é você pedir um favor a alguém. Eu estava ouvindo uma psicóloga falando que existe um estudo feito. Esse estudo diz que a oração, ela não simplesmente é um fato de a gente estar pedindo para Deus. Mas a oração, quando nós fazemos uma oração ao Senhor, quando nós dirigimos ao Senhor uma prece, nós temos um sistema límbico. Isso vai para o nosso cérebro e atinge-nos uma calma, uma tranquilidade muito grande. E que o melhor remédio para a depressão é a oração. Porque nela expomos tudo que nós estamos sentindo. Às vezes, quando chegamos perto de alguém, não temos a coragem de falar alguma coisa com alguém. Mas quando chegamos diante do Senhor, nós não temos como esconder do Senhor nada. Então nós temos a liberdade de falar com o Senhor. E através disso nos dá essa tranquilidade, esse conforto muito grande. E se fosse perguntar para mim assim, Senhor, e para você, o que é a oração? Além de tudo isso, eu diria que a oração é a comprovação que somos amigos de Deus. Não temos condições de falar assim, eu sou amiga de Deus, se eu não estiver orando.
desespero dele é muito grande. Quando eu estava tentando ter minhas duas filhas aqui, quando eu estava tentando engravidar e eu não conseguia, eu batia um desespero muito grande. E os meses foi passando, eu não conseguia engravidar. Um certo dia eu falei assim com meu esposo: olha, se eu não conseguir completar um ano, nós vamos procurar um médico e ver o que está acontecendo. E daí doía muito. Era uma coisa que eu não comentava com ninguém. Nem minha família sabia. Eu falei assim: ou eu vou chegar perto de alguém e pedir oração, alguém da minha confiança, ou eu vou ficar calado. Mas eu não vou falar nada. Eu permaneci calado. Um dia eu cheguei na casa dos meus pais. Meu pai falou comigo assim: o que está acontecendo? Não tem nada. Estou bem. Eu falei: não, você não está bem, não. Eu não estou bem. E ele me apertando ali, eu falei: não, deixa eu ter um tempo, eu estou querendo ter um filho, eu não consigo. Meu pai falou assim: isso? Daqui a pouco você chora de alegria. Naquele mesmo ano, eu consegui engravidar, estar ali minha filha para a glória de Deus, maravilhosa. Então eu conheço como que deveria ser a situação de Ana. Naquele momento, pedindo ali ao Senhor um filho. Ali naquela época, os homens podiam casar com mais de uma mulher. E Eucana, que era o marido de Ana, ele tinha duas esposas. Tinha Ana e tinha Penina. Penina lhe dava filhos. E o esposo de Ana chegou perto dela e falou assim: por que você está triste? Não sou eu melhor do que 2 filhos? Um monte de filhos? E ela pegou e ficou ali triste, não comia. É claro que essa versão que ele deu, eu vejo como 2 coisas. Vejo como o marido se preocupava em chegar perto da esposa de falar, mas também vejo como grosseiro, porque um filho não substitui o marido não substitui um filho. E Ana queria um filho ali ao Senhor. Todos os anos eles subiam para poder fazer uma oração. E Ana foi ali triste, chorando. E aí o seu esposo fazia oração em dobro para Ana, porque ele amava muito a ela. E ela chegou ali naquele tempo, ela orava, chorava, falando com o Senhor: Senhor, tu sabes que eu quero ter um filho. Eu venho pedindo há muito tempo um filho, não tenho. E se o Senhor me abençoar, que eu venha ter um filho, Senhor, esse filho vai ser da tua obra. E aí, quando Ana se levantou, Ana já voltou a se alimentar. E isso nos lembra do que eu falei aqui sobre a questão da psicóloga, né, que a psicóloga falava assim, que a oração ela nos acalma. E é justamente isso que aconteceu com a Ana. A Ana ali, ela já conseguiu se acalmar. A Ana ali, ela já conseguiu se levantar, comer. E a Bíblia fala que Deus se lembrou de Ana. Sabe aquela coisa que você está querendo muito, você vai lá buscar e nunca vai acontecendo? Um dia você chega a pessoa e fala assim: lembrei de você, sua vez está pronto, o trem está pronto, toma aqui, pode ir. Era isso que aconteceu ali naquele momento com Ana. Aí o que acontece, irmãos, é que Ana ofereceu aquele filho, ali conforme ela falou. Talvez, irmãos, se Ana tivesse orado no primeiro momento, Ana tivesse tido aquele filho, ela não teria feito nenhum voto de pegar aquele menino. Mas como o Senhor está para ela, né, parecia que estava demorando, ela decidiu fazer um voto. Irmãos, o que me surpreende é que nada que o Senhor faz é errado. Porque se Ana não tivesse orado naquele primeiro momento, ela não tivesse entregado aquele filho, o que seria daquele tempo depois ali sem Samuel, filho de Ana, depois chamou-se Samuel. Samuel foi aquele que cuidou do reino do Senhor ali. O Senhor veio a usar muito Samuel ali. Então, irmãos, quando chegarem perto dos irmãos e falarem assim: a bênção de vocês está demorando, né? Fala assim: não, está tudo no projeto do Senhor. No tempo certo, Deus vai dar. Quando Deus dá a bênção para um, a bênção atinge a vários outros. E assim foi na vida de Ana. Eu também li sobre o Eliseu, lá em 2 Reis, que fala da confiança de Eliseu. Fico imaginando Eliseu nos tempos de hoje, né? Porque ele chega de nós. Às vezes a gente tem tanto medo dessa epidemia. Ele fala assim: gente, vocês não conhecem a Deus, não? Nosso Deus é poderoso. Ele é dono de tudo, ele faz tudo. Tudo está nas mãos dele. Samuel confiava muito no Senhor. E isso prova aqui na vida da sunamita. Samuel conheceu uma sunamita. Samuel ele saía pregando, Eliseu saía pregando naquela terra. Quando ele passava perto de sunamita olhava e falava assim: esse aí é o homem de Deus. Irmãos, devemos ser
observa, Geazi. O que essa mulher precisa? Que eu vou atender ela. Irmãos, o que me chama a atenção é a confiança de Eliseu. Mas eu não foi em Deus, mas a Deus. Só vai abençoar essa mulher que ela precisa, não. Ele já sabia que Deus era capaz de fazer aquilo. Ele estava perguntando: o que essa mulher precisa? Essa mulher é uma mulher que tem uma condições financeiras boas, ela tem marido, mas o marido já está de idade. Essa mulher não consegue ter filhos. Ele falou assim: então chama ela. Chamou ela. Eliseu falou assim com ela: você vai ter um filho. Ela olhou para ele e falou: não, eu não vou ter um filho, não. Já perdi as esperanças, já. Não brinca comigo sobre isso. Agora eu vou perder minhas esperanças na vida de. Ele falou: não, você terá um filho. E ela teve, irmãos, esse filho. Glória a Deus, aleluia. E aí, a história não para por aí. O menino cresceu, foi trabalhar com o pai estava lá trabalhando. E de repente esse menino começa a sentir uma dor de cabeça muito grande. E ali naquela hora, eles falam assim: vamos lá, vamos levar o menino para a mãe. Levou o menino para a mãe. Aquele menino gritando na minha cabeça, até que aquele menino morreu. Meu Deus. E aí o que acontece? Aquela mulher não se desesperou. Não, em nome de Deus, vai dar um jeito. Porque o filho é um Deus. Vai dar um jeito de fazer alguma coisa com esse menino. E ela não deixou ninguém saber que aquele menino tinha morrido. A confiança daquela mulher foi muito grande. Aquela mulher pegou aquele menino, deitou o menino na cama de Eliseu e foi atrás de Eliseu. Pegou todo mundo saudável, tá tudo bem? Tá tudo bem, graças a Deus. Foi embora. Chegou no Eliseu e falou assim: ó, meu filho tá lá. Eliseu falou assim pro Geazi: olha, vai aqui, pega meu bordão, vai e põe em cima daquele menino. Geazi passou na frente para poder ir. E essa mulher veio para Eliseu e falou: não, você vai comigo. Não vou sozinha, não. Ela persistiu ali com Eliseu. E eles foram atrás. Só que Geazi já estava na frente. Geazi foi lá, colocou. Quem disse que o menino viveu? Continuou do mesmo jeito. Irmãos, não tem vassoura, não tem rodo, não tem pá, não tem travesseiro, não tem sal, não tem nada que possa fazer nada pela tua vida se não for o Senhor. Se não for a sua oração de fé. Se não for o irmão que estiver com fé, orando, irmão, nada acontece. Não é aquele instrumento que ia fazer. Geazi não estava com aquela mesma fé de Eliseu, não. Ele não tinha a oração que Eliseu tinha ali naquele momento, não. Ele voltou e falou: olha, Eliseu, não aconteceu nada, não. E aí o que foi? Eliseu foi lá. E o Eliseu não usou lá o bordão dele? Não. Ele usou o quê? A sua oração. Ele usou a sua oração e a sua fé sobre ele. Ele falou: todo mundo para lá, eu vou dentro do quarto. E dentro desse quarto eu vou clamar ao Senhor. O Senhor que eu conheço. O Senhor que eu sempre posso fazer. E foi assim que Eliseu fez. Eliseu orou. E aquele menino ressuscitou. Eliseu abriu os braços do seu filho. Irmãos, se possamos continuar firmes na presença do Senhor. Porque o Senhor tem muito para oferecer. Não é bênção pela metade, não. É aquele menino não ia ficar morto, não. É bênção completa. Então confie sempre no Senhor. Maravilha! E outra coisa também, irmãos, sobre a igreja. Eu estava lendo em Atos capítulo 12 sobre a oração da igreja. Aí naquele momento que eu estava lendo, estava falando sobre a oração da igreja, e nos conta que Pedro estava preso. Pedro estava preso por causa da palavra do Senhor. Irmãos, a oração de um servo de Deus, ela pode muito. Glória a Deus! Às vezes, Aleluia! nós estamos na casa do Senhor, nós pensamos assim: ninguém me conhece, ninguém sabe que sou eu. Não, irmão, sem joelhos dobrados por ti. Irmãos, eu estava passando uma época que meu esposo estava trabalhando, viajando. Meu esposo pegava trabalho de viagem para fazer, ele ficava um mês fora. Se ele ficasse, podia voltar de novo. Depois, meu esposo pegou 2 meses de trabalho direto para fazer e não vinha em casa.
E aí, irmão, estava tudo muito difícil para mim. Aí eu chegava na secretaria lá, a menina falou comigo assim: Silvia, eu não tenho condições de continuar trabalhando com você, não. Você vai ter que continuar trabalhando sozinha, eu vou precisar de sair. Falei, meu Deus, mas uma situação dessa, a menina vai sair, ela saiu. E ela saiu, irmãs, foi até essa renovação da secretaria nova. E aí era muito trabalho, tinha que pegar no centro central, era coisa regional, era caixa de revista chegando. Eu olhava e falava assim: vamos lá, vamos pegar tudo. E aí, irmãos, eu sempre passava por sair da igreja, geralmente eu era uma das primeiras a chegar. E quando eu chegava primeiro, tinha um irmãozinho que ficava na portaria. E esse irmão sempre muito sério, quieto, na dele. Pensei que o irmão não saberia nem meu nome. Eu passava, igual o solamento. Vai lá, irmão. Aí ficava caladinho. No mais, ele respondia igual a oração de Senhor. Eu continuava ali, orando ao Senhor. Nunca questionei nada com ele, nunca falei nada para ele, não sabia nem meu nome. Chegou um dia que esse irmão chegou perto de mim e falou comigo assim: Silvia, eu preciso que você resolva agora a Catarina para mim. Eu olhei e falei: ó, não sai não lá. Irmão, eu fui pegando ali os papéis para resolver a questão da Catarina daquele irmão, que é um diácono da nossa igreja. E esse irmão virou para mim e falou assim: Silvia, eu conheço a sua dificuldade. Eu te vejo passando pela porta da igreja, mas eu passava com uma menina no braço, a outra do outro, bolsa do outro lado. E ele falou comigo assim: eu vejo você sempre entrando. Eu nunca te vejo reclamando de nada. Mas eu sei da sua necessidade. Irmã, eu oro por ti. De madrugada eu oro por ti, sempre quando eu estou orando. Eu não vou descansar os meus joelhos enquanto eu não ver a tua vitória. Irmãos, aquele momento meu é muito grande. Então, irmãos, se você pensa assim: ninguém me vê, não. Tem sempre alguém que está ali. O que aconteceu na vida de Pedro foi isso. Tiago já havia sido morto pela espada, pela palavra do Senhor. Pedro estava ali morto. Ele estava ali para ser morto. Pedro ali dormia. Eles só uma vez colocaram 4 quartéis de soldados para vigiar Pedro, ou seja, 16 pessoas ali só por conta de vigiar Pedro. Pedro estava ali com os mais no fundo. Antigamente, aquelas prisões, quando tinha aquelas coisas mais no fundo, eram lugares para presos mais violentos, presos que sofriam mais torturas. Pedro estava ali, vigiado, amarrado, todo preso. E para a igreja olhava e falava assim: ali só Deus, não tem como ninguém fazer mais nada por ele. E aí, Deus, Tiago já morreu, como é que vai ficar a situação agora? E Pedro estava ali. E a igreja orava constantemente, como fala em Atos. Irmãos, a oração da igreja faz muita diferença. Irmãos, enquanto a igreja orava, Pedro estava dormindo. Com certeza, Pedro estava muito cansado naquele momento. E aí o que acontece? O Senhor mandou um anjo, tocou ali em Pedro e falou: Pedro, vamos embora. Irmãos, eu estava ali na minha casa e pensei assim: gente, mas por que Deus mandou um anjo? Deus poderia simplesmente ter falado assim: Pedro, tá solto aí, pode ir embora. E irmãs, o que me chamou a atenção hoje aqui foi as irmãs cantando esse hino que as irmãs cantou, os soldados felizes. Porque lá em casa, quando eu pensava sobre a história de Pedro, estava tocando justamente esse hino, soldados. E Deus falou comigo assim: se Pedro tivesse precisando de alguém para ajudar ele, o anjo foi lá, que era um cuidado que Deus tinha com Pedro. Deus falou assim: ó, eu vou mandar um anjo, porque o anjo vai cuidar de Pedro. E aí o anjo chegou e falou assim: vai depressa, mas ó, coloca a tua capa sobre teus ombros e calça tua sandália. Eu falei: peraí, quem tá com pressa vai pegar a capa, vai pegar a sandália? A gente tá com pressa, a gente quer sair o quê? A gente é tudo fuga. O anjo chegou no miolo, todo mundo dormindo. Vou correr, se alguém aparecer. E eu fiquei ali pensando: mas por quê? E aí Deus me fez voltar lá em Efésios e ler Efésios de novo. Capa, sinal de verdade. Sandália, pregação do Evangelho. Por que Pedro estava naquela prisão? Por falar a verdade, pregar o Evangelho. Deus falou assim: você vai, mas a tua verdade, a pregação do Evangelho vai contigo, Pedro. Que te prendia, vai ficar. Mas agora, a verdade, o Evangelho que você entregou com gigância aqui, vai tudo embora, Pedro. Não vai ficar mais pra casa, não. E foi isso que aconteceu naquele momento. Pedro foi liberto ali. Pedro saiu, Pedro falou o seguinte: será que eu vou ter uma visão? Ou será que está
anos atrás, uma amiga minha, mas ela havia falecido, eu estava na casa dela conversando um pouco com ela, falava ela, e assim, ela falou comigo, Silvia, meu pai estava internado, eu orava dia e noite por meu pai. A minha família é muito grande, nós estávamos fazendo intercaladas de oração, e aí, Silvia, todo mundo orava, e a dia e noite, a gente chorando, e falando, meu Deus, tira ele daquele hospital, tira ele daquele hospital. E eu chegava a orar de madrugada, e eu acordava no meu, trabalhava na cama, de tanto que eu orava, eu falava com o Senhor que eu queria. Um dia eu falei, meu Deus, será que é tua vontade de levar? Meu pai é um cristão, sempre pregou a palavra, de repente pode ser a vontade do Senhor levar. E ela falou assim, Silvia, eu dobrei meu joelho naquele dia lá e falei com o Senhor, Senhor, é muito difícil a oração que eu vou fazer contigo essa noite. Eu amo muito meu pai, eu não quero que meu pai vá embora. Mas eu sei que meu pai é servo do Senhor, se meu pai for, ele vai para a glória. Mas eu não estou aguentando, Deus, não estou aguentando ver meu pai sofrendo mais. Se for da tua vontade, meu Deus, de curar ele, de trazer ele, o Senhor vai curar e vai trazer. Mas se for da tua vontade de levar, o Senhor vai levar. O Senhor vai trazer um conforto para mim. Aquela menina, irmãos, ela estava ali confortável pelo Senhor, sabendo que Deus tinha feito melhor. E lá, irmãos, em Mateus capítulo 26, fala que Jesus estava orando, e Jesus falou, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Mas se não for, que faça a tua vontade. Irmãos, quando a gente fala assim, tá bom, seja feita a vontade do Senhor, é muito simples. Agora, passar por isso depois, é que é o difícil. E Jesus, ele sabia que ele queria fazer. Antes de Jesus fazer aquela oração, Jesus estava ali com os seus discípulos. E comer sempre foi um sinal de amizade. Se eu estou comendo com alguém, eu estou com amizade com essa pessoa, eu estou em paz com ela. Mas Jesus naquele momento era algo diferente. Poxa, aquele dali vai me trair, aquele dali vai me negar. Jesus continuou ali. E Jesus foi ali ao Pai para poder orar. Jesus sabia, né, como ele disse mais depois, que se ele rogasse ao Pai, o Pai enviaria anjos, tiraria ele daquele lugar ali. Mas não era aquela a vontade, o cumprimento que se tinha de fazer. Então ele falou, Senhor, que faça a tua vontade. E o que aconteceu com Jesus naquele mesmo dia? Ele foi crucificado. Crucificado por mim, crucificado por ti. Então, às vezes a gente olha e a gente fala assim, poxa, mas ele foi, poderia ter feito alguma coisa. Não, se Jesus Cristo tivesse fugido daquilo, hoje nós não estaríamos aqui. Nós teríamos que pagar por tudo isso. E Cristo fez aquilo para nos dar a vitória. Ele morreu, irmãos. Mas agora, ele ressuscitou. Ele está aqui conosco, falando nos nossos corações, estando nos nossos lares. Às vezes, irmãos, quando